Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, né, com a nossa série SST Raiz, a série que começou no mês de março, então deu muito certo, então seguimos no mês de abril também com a série SST Raiz, né, onde nós temos lives todas as terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas. Nas quintas-feiras, nós vamos falar sobre temas voltados para o dia a dia do Tec Segurança do Trabalho. Então, aqui nós vamos falar de forma prática, sem burocracia, como lidar com as demandas e solucionar os problemas do dia a dia, gerando resultados. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andressa Cortes e eu ajudo técnicos em segurança do trabalho inseguros a se tornarem desejados pelas empresas. E o nosso tema da live de hoje é ser livre da falta de tema para DDS de uma vez por todas. Então hoje eu vou falar sobre algumas técnicas, algumas formas que você não vai mais ficar perdido sem tema para DDS. Também não vai precisar ficar perguntando nos grupos das redes sociais, pedindo tema de DDS, pesquisando na internet, lá temas prontos, textos prontos, porque você mesmo vai conseguir, com certeza, construir e elaborar os seus DDSs. E com temas que são da tua realidade, então são coisas assim, bem assertivas e muito mais eficiente do que a gente está falando aí de coisas genéricas ou de assuntos que não tem nada a ver com o que a empresa está precisando naquele momento, o que os funcionários estão realmente precisando ouvir naquele momento, né? E, consequentemente, a gente resolve aquele problema da falta de interesse da participação aí dos trabalhadores ali durante o DDS. Então esse é o nosso tema da live de hoje. Como eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito e não existe pergunta errada, então o que é o DDS? O DDS é uma abreviação que a gente chama de Diálogo Diário de Segurança. Oi, Dejane, boa noite. Quanto tempo você não aparecia mesmo? Os alunos às vezes somem, né? Mas eles sempre voltam. E seja bem-vinda. Então, é o Diálogo Diário de Segurança. O que é isso? É um diálogo que nós temos, né, diariamente sobre assuntos voltados à segurança. Só que também tem algumas empresas que empregam o DSS. O que é o DSS? É o Diálogo Semanal de Segurança. Qual é a diferença? A diferença é que um é feito todo dia, é diário, e o outro é feito semanalmente, é feito uma vez por semana. Então, não existe uma norma, uma regra sobre isso, de quando deve ser feito, como deve ser feito, qual é o tempo de duração. Tá? Existem boas práticas que a experiência vai nos trazendo, estudos vão nos trazendo, que tudo isso, essas boas práticas, elas mostram o que é mais eficiente ou não. E é uma boa prática para que seja um momento, né, de que nós falamos com as pessoas envolvidas ali na atividade ou na empresa sobre segurança do trabalho, tá? E sobre ser nós falamos, né? Será que é realmente nós que precisamos falar, né? É o técnico de segurança que é o responsável e precisa fazer o DDS? É só o técnico que fala? O que vocês acham? Isso é um dos assuntos que nós vamos falar aqui hoje. Então, o que mais vale, gente, na opinião de vocês? Fazer um DDS ou DSS? Comentem para mim no bate-papo qual é a sua opinião, tá? Não existe certo, não existe errado, a norma não especifica isso, é uma boa prática. Então, não tem resposta errada, somente a opinião de cada um. Deixa eu ver, Caroline Moraes, sou recém-formada, nunca fiz DDS. Uma dica quando eu for fazer, você tá no lugar certo então.
Fica até o final, porque o que mais vai ter aqui é dicas, né? E a minha experiência do como fazer. Que com o tempo a gente vai aprendendo o que mais dá certo. Eu tenho inclusive uma história bem legal para contar sobre o DDS, que eu vou contar para vocês. Então, dica que é o que mais vai ter. Fica aí até o final, com certeza você vai ter aí bastante conteúdo para quando você for fazer o seu primeiro DDS, que você vai fazer, porque você vai conseguir a tua oportunidade na área, eu tenho certeza. O que vocês acham, gente? Fazer o DDS ou fazer o DSS? Inclusive, eu tenho uma aluna que trabalha já na área, que ela diz que lá na empresa onde ela trabalha, eles fazem semanalmente. Eu também já atendi empresas que eles têm esse costume de fazer também semanal. Então, não são todas as empresas que fazem isso diariamente. E na minha opinião, é que a forma que for mais eficaz para a realidade da empresa. Por quê? Não é muito efetivo eu fazer um DDS, por exemplo, todo dia, de qualquer jeito, sem a participação e interação dos funcionários, de qualquer assunto, você vai estar só cumprindo tabela e juntando papel. Então, se é para fazer de qualquer jeito, então faz bem feito uma vez por semana, que o resultado vai ser praticamente o mesmo. Deixa eu ver o que a Dijane comentou aqui. A participação de todos no diálogo é muito bom. Eu também acho. Eu faço DSS, é uma vez por semana também lá, então, Dijane. Sempre com o tema e estimula a participação dos colaboradores. Ela tinha que ser a minha aluna, porque eu faço a mesma coisa. E já fica aí a primeira dica, gente. O DDS, ele não é um monólogo, ou pelo menos na minha opinião, ele não deveria ser um monólogo. Ele realmente é uma troca. Muitas vezes eu nem falo, eu só lanço o tema. Eu deixo as pessoas falarem. Eu deixo cada um falar um pouco sobre o assunto. Inclusive, para quem está começando ainda, até tem uma caixinha de pergunta ali, com uma pergunta sobre essa, que eu vou gravar um vídeo respondendo depois, quando a pessoa lá não consegue desenvolver, ela ainda não consegue falar o DDS, porque isso acontece, né? A gente não nasce comunicativo, muitas vezes a gente vai aprendendo isso com o tempo, tá? E não é no momento que nós ganhamos o nosso diploma e o nosso registro de segurança, não vem junto como um passe de mágica essa habilidade. É uma habilidade que nós precisamos construir. A dica que eu dou, gente, isso serve para quem está começando, para quem consegue falar super bem, né? Já tem ali a habilidade da comunicação. Faça perguntas e deixe as pessoas responderem, deixe as pessoas comentarem, né? Pergunta, o que você acha disso, né? Como que você vê isso? Como que você faz certa atividade? Como que você vê? Quais são os riscos que vocês enxergam nessa atividade, nisso que nós vamos fazer hoje ou que estávamos fazendo ontem? Pergunte. A melhor maneira de você estimular alguém a participar é fazendo perguntas. Faça perguntas diretas. Tem uma piada, gente, que eu faço sempre e eu adoro. Vou compartilhar com vocês porque quebra o gelo assim de uma forma maravilhosa. Eu faço isso, inclusive, nos treinamentos. Normalmente, quando eu faço a primeira pergunta para a turma nos treinamentos, porque nos treinamentos que eu faço, eu também sempre incentivo a participação. Então, eu faço perguntas para a turma, faço perguntas abertas para a turma. E quando fica aquele cri, 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 que ninguém responde, eu sempre brinco assim. Calma, falem um de cada vez, senão eu não entendo. Sempre dá uma descontraída, o pessoal ri e aí alguém sempre acaba falando. Já nas próximas perguntas, já quebrou o gelo, né? O pessoal já entendeu o que é para falar, que é para interagir e aí o pessoal acaba aí falando mais e participando mais. Então já fica uma dica aí quando vocês gerarem uma pergunta para a equipe no geral. Se ninguém responder, faz ali essa brincadeira ali que alguém vai falar. Ou você pode também fazer perguntas diretas. Daqui a pouco tem uma pessoa ali que você sabe que é mais comunicativa, ou que você já conhece, né? Ou própria liderança, né? Um cipeiro. Gente, você tem um cipeiro ali, usa o teu cipeiro. Bota o teu cipeiro para falar. Incentiva que ele participe, incentiva que ele fale. E faça perguntas. O que você acha, Dijane?
que você acha, Caroline? Qual que é a tua opinião? Quais são os riscos que você vê nisso? O que mais que vocês enxergam? Estimulem a eles participarem fazendo perguntas diretas, perguntas nada muito complexo também, né? As perguntas simples. Deixa eu ver o que a Jenny comentou. No início tive um pouco de dificuldades no DSS, mas procurei buscar mais conhecimento e passei a acompanhar mais de perto a atividade dos colaboradores. E essa dica de curso foi ótima. Que bom, fico feliz em saber que ajudou. Que essas são as minhas experiências, né? Então, eu sempre compartilho e eu fico feliz de saber que funciona com outras pessoas também. Não só com as pessoas assim, que eu já conheço, já tenho contato direto. Isso que você falou em acompanhar mais de perto as atividades é muito bom. Primeiro, vai entrar na próxima dica aí que eu vou falar, então não vou falar agora, que vai ser a próxima dica. Mas isso te aproxima deles também, tá? No que ajuda isso? Ajuda você, porque no momento que você já tem uma familiaridade com aquele pessoal, isso te deixa assim mais à vontade para falar e para eles participarem também. No momento que eles perceberem que você é gente como a gente, vamos dizer assim, que você tá ali para ajudar e tá para fazer o teu trabalho, é claro, a gente tá lá para trabalhar. Fazer amigos é uma consequência. Mas no momento que eles te acompanharem ali e acostumarem contigo, isso vai incentivar também que eles participem cada vez mais. Daqui a pouco, por exemplo, chega eu lá de paraquedas, numa equipe eles nunca me viram na vida, naturalmente eles vão ficar mais retraídos, né? Então a gente vai conversando, a gente vai quebrando gelo, né? Enfim, e isso vai acontecendo aos poucos. Então, quanto mais contato realmente você tiver com as pessoas, além dos motivos que eu ensino lá no curso, isso vai te trazer essa proximidade com eles também, para que eles participem mais. De fazer a ronda pela empresa e anotar os erros e falhas e levar em tema de... Olha aí, a Dijane já tá adiantando aí as próximas dicas, exatamente isso. Ó, e ela é testemunha que dá certo, viu? Eu falei numa das aulas do curso lá do mapa do TST diferenciado, ela assistiu e tá aí, ó, já colocando em prática e testemunhando que funciona. Isso aí. Então, essa já tem as primeiras dicas aí, Carol. Vai mantendo contato com as pessoas, isso vai te ajudar para que na hora de tu falar, tu conseguir se desenvolver melhor e eles a participarem também, porque eles já te viram, já te conhecem, acaba gerando uma certa confiança e eles ficam mais à vontade para falar. E pergunte, peçam para eles falarem, deixe eles falarem, você pode não concordar com o que eles falam, cada um tem a sua opinião. E aí quando alguém terminar de falar, a pessoa deu a opinião, você pode abrir a pergunta também. Alguém não concorda? Alguém tem uma opinião diferente? Alguém quer complementar? E aí pode ser aí a grande chance de outros falando ali sobre o assunto é grande. Quando vê, gente, às vezes tem DDS que eu faço ou que eu fazia, às vezes eu também ainda acompanho, mesmo como PJ, eu ainda acompanho frente de serviço e às vezes eu nem falo nada. Eu deixo para eles falarem. Mas é a minha função fazer o DDS, será? Né? A nossa função é conscientizar, né? Mas eu, na minha opinião, não acredito que isso é uma coisa que somente o técnico deve fazer. É claro que se a gente vê que alguém falou alguma coisa que não está de acordo com alguma norma, algum procedimento que pode ser colocado em risco, também a gente não vai criticar ou julgar o colega, a gente vai complementar e explicar. Aí é a nossa função realmente. Mas eu gosto muito de deixar eles falarem. De vez em quando eu gosto de contar alguma história, né? Que as pessoas também gostam muito de histórias. E normalmente as pessoas se prendem à história porque elas querem saber o final. Nós, seres humanos, somos um bichinho curioso, não somos? A gente também às vezes não quer saber o final da novela, né? O final do filme, né? O que aconteceu, às vezes tá morrendo de sono, mas fica assistindo ali o filme até o final porque quer saber o final da história, né? Então eu gosto muito de história. Primeiro porque eu adoro contar história, adoro contar meus causos e porque eu sei que as pessoas vão prestar atenção porque elas querem ouvir até o final. Então de vez em quando eu uso isso nos meus DDS, eu conto uma história, alguma experiência, alguma coisa que aconteceu, por uma sensibilização, uma conscientização, aí eu falo mesmo.
né? Mas, no modo geral, eu sempre incentivo para que eles falem, para que as pessoas falem, tá? E por que isso é importante, gente? Porque o nosso trabalho é esse, é prevenção e conscientização, tá? E o DDS ou DSS, eu vou falar diálogo, tá? E esse diálogo de segurança, ele é um momento que nós paramos tudo que nós estamos fazendo para falar de segurança, tá? Inclusive tem um supervisor que eu trabalhei numa empresa uma vez, que lá como eram várias frentes de serviço e longe, às vezes eram 3 horas de distância de uma frente para outra. Humanamente impossível eu pessoalmente fazer o diálogo de segurança em todas as equipes, tá? Isso eu vou comentar um pouco mais à frente, qual é a minha opinião sobre isso. Então quem fazia eram os encarregados, as lideranças, os supervisores, né? Eles que faziam o DDS. E tinha um supervisor que uma vez ele comentou comigo que na época que ele era encarregado, ele disse que ele gostava muito de fazer o diálogo de segurança. E eu confesso que eu fiquei surpresa quando eu vi isso a primeira vez. Porque não é uma coisa que a gente costuma escutar da liderança, né? Alguém aqui conhece, alguém por favor me fala se conhece algum líder que diz que gosta de fazer diálogo de segurança. Por favor me contem, porque esse foi o primeiro. E ele comentou que ele gostava de fazer o diálogo de segurança. E eu perguntei para ele por quê. E ele falou que era o único momento do dia em que ele juntava a equipe dele e que ele não falava de produção, ele não falava de meta, ele não falava do serviço que ia ser feito. Ele falava só sobre segurança. Era o momento que ele tinha de demonstrar para a equipe dele que ele se preocupava com eles, que ele queria o bem deles, que não é só bater meta, que não é só produção, trabalho, que eles são importantes, né? Que a equipe, as pessoas eram importantes para ele. Eu aprendi muito depois dessa conversa e realmente eu fiquei surpresa, tá? E coincidentemente ou não, a equipe dele era a equipe que sempre batia a meta, era a equipe aquela que não dava desvios, era a equipe aquela que não dava problema. Sabe aquela equipe que é o exemplo, tanto de produção, qualidade ou segurança? Coincidentemente ou não, era assim. E não era porque eles eram o primeiro a começar a produzir e produziam mais rápido. Não era por isso, tanto que eles paravam de manhã e faziam com calma um diálogo de segurança. Eles falavam sobre segurança, eles que aproveitavam esse momento também para observar cada um e ver se ele sentia que alguém ali não estava bem. Porque no momento que você trabalha com uma equipe ali por um bom tempo, quem tem aqui alguma vez já percebeu que algum colega de trabalho não estava num dia bom? É bem comum isso acontecer. E por um líder, do meu ponto de vista, isso é essencial, tu tem que conhecer a tua equipe. E é muito importante que tu consiga reconhecer se um deles, alguma vez, não tá bem. Então ele aproveitava esse momento para isso. Eu aprendi com ele, porque eu comecei a fazer a mesma coisa. E observar, como eu sempre, a grande maioria das vezes, eu coloco eles para falar, eu aproveito para ficar observando e ver se eu percebo se alguém ali, por acaso, não está no momento bom. Principalmente se vamos fazer alguma atividade de risco. E se é eu que estou falando DDS, eu aproveito também para observar, porque na linguagem corporal a gente consegue também compreender se a pessoa está ouvindo o que você está falando, se ela está compreendendo ou se ela ficou com alguma dúvida. Porque se a gente percebeu que esse cara com alguma dúvida ou não está prestando atenção, a gente pode falar novamente de uma maneira diferente, pode chamar a atenção da pessoa, né? Tipo, né, Márcio? Né? Você concorda, né? Opa, vai trazer a pessoa ali pro assunto, tá? Isso é uma técnica que a gente pode usar em treinamentos também, né? Porque o diálogo não deixa de ser um treinamento, isso é alguma coisa mais rápida, né? Mais objetiva. Que já vai mais uma dica, gente. O diálogo, se ele for rápido e objetivo, ele vai ser muito mais assertivo. Primeiro, porque já foi estudado que o cérebro humano, ele não comporta mais do que 7 informações novas ao mesmo tempo. Então não adianta a gente despejar muita informação que as pessoas não vão gravar, elas vão esquecer. Segundo, fica cansativo e maçante mesmo. A tendência é que as pessoas acabem não prestando mais atenção. Então quanto mais objetivo for,
mais eficiente vai ser, porque mais as pessoas vão prestar atenção. Então, eu tive esse aprendizado de que é um momento que não se fala de produção, então não é perca de tempo, gente. E não é só sobre segurança, é sobre pessoas também, porque nós também estamos ali de olho nas pessoas, certo? E fazer ou não, gente, aqueles textões prontos para o DDS e distribuir para as pessoas fazerem. O que vocês acham? Vocês fazem ou não? Comentem aí para mim o que vocês acham de fazer ou não textão pronto ou só ter o tema sobre o assunto. Comentem para mim o que vocês acham, que hoje eu vou falar a minha opinião. E qual seria o melhor momento para fazer o diálogo de segurança? Do meu ponto de vista, gente, não existe melhor momento. É ótimo a gente poder começar o dia fazendo o diálogo de segurança. Porque é o momento que o pessoal chega e ainda tá meio com preguiça, meio com sono, você reúne, ele se fala sobre o assunto, você já observa como cada um tá antes de começar o dia, tudo aquilo que eu acabei de falar. Mas tem algumas empresas que às vezes isso não é possível. Acreditem, principalmente ramo automotivo, já trabalhei muito tempo no ramo automotivo, é uma loucura, porque a máquina não para, então precisa que a pessoa saia para outra entrar, né? Enfim, então é bem complicado. Algumas empresas acabam fazendo em outros momentos, algumas fazem no final do dia, finalizam mais cedo, no final do turno, antes do almoço, depois do almoço, tem um horário fixo no meio da tarde, tem um horário fixo no meio da manhã, normalmente para que todos participem, por causa de reuniões ou compromissos, né? Enfim, não existe. O melhor momento, claro, seria de manhã cedo, porque você já consegue visualizar como que está a fisionomia das pessoas. Mas infelizmente isso nem sempre é possível, né? E eu acredito que a gente deve fazer sempre o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem no momento. E se não tem como, gente, é melhor fazer em outro momento do que não fazer. Nem que seja um semanal, então, bem feito, do que fazer um diário de qualquer jeito. Tem uma coisa, gente, que eu não concordo e que eu acho que as pessoas acabam errando, que é fazer os textos prontos. Por que eu não concordo? Primeiro, se formos a gente mesmo que formos fazer, o que pode acontecer? A tendência é, ou mesmo se não for a gente, o que é a tendência que a pessoa vai fazer com o textão pronto lá, uma folha de ofício com texto lá que é o DDS? A tendência, gente, é que vire um monólogo, que vire uma leitura. E se a pessoa não tem uma boa dicção, fica pior ainda, porque as pessoas aí não conseguem nem prestar atenção no que está sendo falado direito. Eu sei que é difícil tu não ter um texto, né, tudo, para quem está começando ou até para liderança. Mas acredita, é possível, você consegue aprender. Agora mesmo já tem várias dicas, né, de interação, participação, e aí você não precisa de um texto pronto, você só precisa de um tema, você só precisa de um assunto. Você precisa jogar o assunto, jogar o tema e deixar as pessoas falarem. Ou você simplesmente falar qual é a tua opinião sobre o assunto, o que você já observou algum desvio sobre isso, o que você acha que isso pode melhorar em relação ao que você já observou na empresa. Você simplesmente fala a sua opinião e deixa que as pessoas falem a opinião delas. Quais são os riscos que elas enxergam, como elas pensam que a tal atividade deveria ser feita. Acredita, eles sabem. Eles podem não fazer, mas eles sabem como deve ser feito. E aí já é um jeito até deles se sentirem na responsabilidade de fazer. Afinal de contas, eles falaram que era para ser feito assim. Por que eu vou fazer diferente? Então, eu não acredito muito em texto pronto e eu tenho uma história muito bacana para contar sobre isso, que vai ficar por final, que eu sempre deixo minhas historinhas por último, né? Mas tem como desenvolver e é bem fácil desenvolver sem usar um texto pronto. É só a gente seguir isso que eu falei. A gente estimula as pessoas. Gente, fala a tua opinião. Você não precisa ler dados, estatísticas, números. Fala como a atividade tem que ser feita. Você vai falar sobre trabalho em altura? Você sabe trabalho em altura como? É com linha de vida, é com PTA? Ou você observou alguém na PTA sem cinto de segurança?
Então chega lá e pergunta, gente, qual é a importância do cinto de segurança durante o uso da PTA? O que você acha, fulano? Vocês acham que deve ser utilizado o cinto de segurança durante toda a atividade na PTA? Por quê? Faça perguntas. Onde que a gente ancora o cinto de segurança na PTA? Eu devo colocar quando o cinto de segurança na PTA? Quando eu for fazer o trabalho com a PTA? Em qual momento? Façam perguntas. Deixe eles responderem, deixe eles dar a opinião de vocês. E sempre tem aquele que gosta de falar mais. E deixe ele falar. Deixe ele dar a opinião dele. Aí você precisa de texto pronto para isso? É melhor você chegar lá e dizer, o trabalho em altura, ele deve ser feito, considerado quando for acima de 2 metros, acima do nível do piso, onde há risco de queda. Quando nós formos trabalhar com um trabalho em altura, usando a PTA, nós devemos ficar ancorado com um talabarte no ponto de ancoragem da PTA durante toda a atividade. Ponto, bom dia, bom trabalho. O que vocês acham que é melhor? Parece até uma vitrola, desandou a parar e não parou, né? É assim que é uma pessoa que está lendo um texto. Isso se ela consegue ler sem gaguejar. Não é? O que é? Qual é? Vocês conseguiram perceber qual é a diferença? E vocês viram como não precisa de um texto pronto. Se gostou dessa dica, aperta o coraçãozinho aí para mim saber. Né? É muito mais fácil. E como é que você define isso? A Dijane já deu um spoiler. Você vai escolher temas de acordo com a sua realidade. Você trabalha, por exemplo, num canteiro de obras. Aí você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre trator? Você vai falar sobre empilhadeira? Não tem uma empilhadeira no canteiro de obras. Você vai falar de empilhadeira? Não, né, gente? A gente vai falar de coisa da realidade. Você vai chegar a falar coisas que não tem nada a ver com eles. Ou até aquilo que eles já fazem perfeitamente, que eles estão cansados de saber, eles não vão nem te ouvir. Eles vão estar pensando já no que vai ter de almoço. O que vamos comer hoje? Então, a verdade, né? Escolham temas da sua realidade, da realidade da empresa. Como? Ó, a Dijane já deu um spoiler lá, ela já disse que está colocando em prática, tá? Gente, você dá uma voltinha na fábrica, no canteiro, seja onde for, onde as pessoas estão trabalhando. Você vai lá dar qualquer voltinha, em algum momento alguém vai vir te perguntar alguma coisa. Nem que seja, quando é que eu posso trocar o meu luva? Será que eu já posso trocar meu EPI? Será que esse protetor auricular é que tá precisando trocar? Você acha que ele tá bom? Qualquer pergunta, tá? Sempre tem alguém que vai te fazer alguma pergunta. A questão é, quantas pessoas têm essa mesma dúvida que não tiveram coragem ou não quiseram vir te perguntar? Pode ter várias. Então, por que não pega essa pergunta que alguém te fez e coloca isso num DDS? Né? Ah, o protetor auricular deve ser higienizado assim, deve ser trocado assim, blá blá blá. As trocas de EPIs, elas funcionam em tal dias, tal horários, em tal lugar, de tal forma. Usem todas essas perguntas que fizerem em relação voltada, alguma coisa que seja relacionada à saúde, à segurança, ou quando é que o médico trabalha atende? Se alguém não sabe, 15 pessoas, 20, sei lá quantas pessoas mais não vai saber, por que isso também não pode ser um tema de DDS? Como conseguir, quem pode fazer, ou quando fazer, quando solicitar um atendimento, quais são os dias. Gente, qualquer perguntas que envolvam saúde e segurança, que for uma dúvida de um, com certeza a chance de ser a dúvida de outro é muito grande. Então, coloca isso no teu DDS, tá? Porque é uma dúvida, então eles vão prestar atenção e você vai estar sanando uma dúvida sobre um assunto importantíssimo para os outros colegas, tá? Você já está matando aí 2 cajadadas numa só. Dúvidas que venham a surgir também, tá? Pode ser até uma dúvida num DDS, daqui a pouco surge uma outra dúvida e já vira já vira o próximo assunto, já vira o próximo tema, tá? Certeza também, se você for daquela voltinha lá na área operacional, independente da área que você trabalha, é hospital, é frigorífico,
Não interessa. Se você for dar uma voltinha lá onde as pessoas estão trabalhando, você vai encontrar uma não conformidade ou pelo menos uma oportunidade de melhoria. Ou várias. Se prestar bem atenção, de repente várias, né? E aí, se as pessoas não estão fazendo da forma certa, por que você não vai usar isso para orientar no DDS? Tá sem tema? Vai dar uma voltinha. Dá uma voltinha no operacional. Você vai voltar aqui, ó, cheio de tema para fazer. Vai ter tema para DDS pro mês inteiro, dependendo da empresa, né? Então vai lá dar uma voltinha, tudo que for oportunidade de melhoria, que for não conformidade, a pessoa que se deslocou fora do caminho adequado, um EPI que não estava sendo usado, equipamento que não estava sendo operado de uma forma correta, um isolamento que não foi feito da devida maneira, né? Qualquer procedimento ali que você viu que não está sendo cumprido, que possa ser melhorado, você já tem aí o tema para os próximos DDS, tá? Outra coisa, uma sinalização nova. Daqui a pouco vocês colocaram uma sinalização, uma placa lá, porque é um cruzamento de máquinas e para a pessoa parar e olhar para os dois lados. Por que você não faz o DDS, bate uma foto bem legal ali de onde está a placa daquela área e explica este local, você tem que parar e olhar para os dois lados, porque é a movimentação de máquinas. E você não precisa nem de um textão por isso. Você pode perguntar: gente, aqui é um cruzamento de máquinas, por que vocês acham que é importante a pessoa parar e olhar para os dois lados? Ai, parece óbvio. Pode ser. Mas fazer as pessoas falarem que isso é um risco, vai fazer elas pensarem na hora de cruzar e não olhar. Tá? Então façam perguntas, faça ela falar, você não precisa não dos textos prontos sobre isso. E aí você já achou ali mais um assunto novo. Você pode usar os procedimentos novos que foram criados, ou até procedimentos que já existem para reforçar alguns assuntos, né? Com o próprio procedimento de emergência, onde que é o ponto de encontro. Isso pode ser um tema de DDS, aí você pergunta, todo mundo sabe aqui onde é o ponto de encontro? Quem sabe, levanta a mão. Aí o pessoal levanta a mão, tá, onde é que é? Faz eles explicarem, faz eles falarem onde que é. O número do ramal de emergência. Quem sabe onde é que é o ramal? Qual é o procedimento se tocar o sinal? São termos de DDS e são temas que a gente pode repetir sim de vez em quando, tá? Não tem problema alguns temas serem repetidos, porque vai relembrando e vai reforçando. Então tem alguns que até devem ser repetidos de tempos em tempos. Procedimento de emergência é um que eu acredito que deve sim ser repetido de tempos em tempos, tá? Para que se a gente reforce, relembre e esteja ali relembrando sempre essas questões. Questões assim de grande risco, né? Também devem ser repetidos de tempos em tempos para que reforce, né, aquela situação com os trabalhadores, tá? Então, tudo isso, gente, é tema. Se você fazer isso, você não vai ficar mais sem tema para DDS, tá? Se você pegar também uma pranchetinha, um formulário, fazer uma inspeção, nem que seja uma vez por semana, certeza que você vai encontrar lá alguns pontos de melhoria. Por que você não pega o resultado dessas inspeções e faz temas de DDS? Dilui também, não vai fazer um dia só com um monte de não conformidade que você encontrou. Dilui ela em poucas, tá? Dilui ela bem pequenininha. E aí faz vários assuntos, que daí você foca ali, só naquele ali, né? Direciona bem para aquele assunto, para aquele problema, para aquela questão. Aí depois, nos outros dias, você vai falando sobre os outros assuntos, tá? Você não vai ficar sem tema, tá? Era essa uma das tuas perguntas, Carol, que você falou no começo, aí você pediu dicas, né? Então já foram várias. De como fazer, né? Que você pode ficar tranquila, principalmente nos primeiros. Você não precisa sair falando todo o assunto, bota o povo a falar, tá? E você não vai ficar sem tema nunca de DDS se você seguir isso que eu tô falando, tá? Pode ser feita uma prever dinâmica. O que seria prever ou foi erro de digitação? Eu não entendi. Mas você diz fazer uma dinâmica no DDS? Com certeza. Pode ser feita assim, pode ser até uma laboral. Vamos fazer um alongamento, né? Fazer uma dinâmica, claro, pode sim.
algo assim que qualquer coisa que vá trazer algum conhecimento, a conscientização, a prevenção voltado não só à segurança, à saúde também, né? Porque a gente também precisa falar sobre saúde, prevenir doenças ocupacionais, doenças mentais também, psicossociais, eu tava me fugindo a palavra, doenças psicossociais, tudo ajuda. E falando em doenças psicossociais, outro assunto, a empresa que você trabalha, ela já está cumprindo o que diz lá na NR5 de ter um canal de comunicação para poder fazer denúncias em casos de assédio. É um bom DDS a falar que existe esse canal, qual que é e como ele funciona, tá? As pessoas não precisam se expor e falar se elas sofrem ou não algum tipo de assédio, mas a gente pode falar que existe um canal, como ele funciona e como eu posso fazer uma denúncia. Isso, inclusive, é um DDS que deve ser repetido de tempos em tempos, na minha opinião, tá? E de quem é a responsabilidade do DDS? Então, na minha opinião, gente, essa responsabilidade não é exclusiva da segurança, tá? Nós podemos definir os temas e as lideranças, sim, responsáveis, CPEROS, né, enfim, das equipes podem compartilhar o conteúdo. Até porque, dependendo do tamanho da empresa, a gente não consegue fazer o DDS para todos. A gente trabalha em empresas de médio e grande porte, é humanamente impossível. Então, isso é bem comum, fica a responsabilidade com a liderança, que ele também pode, é claro, fazer isso, que as pessoas participem, que os CPEROS participem. Quando eu trabalhava em fábricas que eram com muitos funcionários, o que eu tentava fazer? Cada dia eu participava do DDS de alguma equipe diferente. Então, eu tentava, de vez em quando, estar numa equipe, depois estar noutra, né, enfim, mas estar ali, de vez em quando. Eu ia lá fazer o DDS? Não, já deixava claro, eu vim participar, né? Vocês façam como vocês estão acostumados a fazer sempre, né? Que eu estou aqui como participante. Mas eu ia porque eu deixava o meu comentário no final, né? Deixava a minha opinião e para que eles vissem, né? Que eu tava ali, né? Enfim, e até para mim que eu possa observar como que eles faziam. E digo para vocês, a gente consegue perceber ali quando estão acostumados a fazer o DDS ou não. E aí vem a minha historinha. Eu trabalhei numa empresa uma vez, era na parte florestal, eram várias equipes e nosso cliente era uma grande empresa de celulose. E passamos por uma auditoria, uma delas, né? Porque a empresa ia passar por muitas auditorias e seus prestadores de serviço também. E foi percebido, um auditor, ele perguntou para alguns funcionários qual tinha sido o tema do DDS e alguns erraram, não souberam responder. Estranhamente, todas as equipes entregavam a lista de presença do DDS todos os dias, mas nem todos sabiam qual era o tema. Quando eu comecei nas equipes, eu comecei a perguntar e eu comecei a ter a mesma percepção que o auditor teve, né? O porquê que eles não sabiam o tema. E aí surgiu a dúvida se realmente estava sendo feito ou se estava passando uma lista de presença. E aí, numa reunião com a coordenação, me surgiu a ideia de que de repente a gente poderia, como a gente não tinha como estar acompanhando, porque eram muito longe as frentes, eu não tinha como estar lá acompanhando para ver se eles estavam fazendo ou não. E era feito sempre no início do turno. Eu sugeri, dei a ideia que de repente a gente começasse a filmar os diálogos de segurança. E o coordenador, né, ele gostou muito da ideia. E aí foi solicitado, sim, né, gente, foi passado por formulário de direito de imagem, aquela coisa toda, na verdade isso já existia desde a contratação, né? Foi solicitado aos encarregados que eles começassem a fazer uma filmagem dos DDS. No começo, alguns não mandaram, né? Enfim, mas daí foi o próprio coordenador que começou a cobrar isso. E aí eles enviavam para mim. E eu parava um certo momento do meu dia e olhava todos os vídeos. E ali para mim, gente, ficou muito claro quem fazia e quem não fazia. Porque quem tá acostumado a fazer já tem uma habilidade na comunicação. E nem todos têm essa habilidade porque não estão acostumados a fazer. E ali eu comecei a perceber quem fazia e quem não fazia. Então, a primeira coisa que eu cortei, gente, foi os textos prontos. E eles começaram a me pedir. E sempre quando eu ia na frente de trabalho, eles me pediam, podia fazer os textos, não sei o que, blá, blá, blá. Eu chegava assim, olha só, agora quando eu cheguei aqui, você me fez
2 ou 3 perguntas. Um funcionário tinha perguntado alguma coisa para o tutor ocular, outro tinha perguntado isso, outro tinha perguntado aquilo. Você já tem 3 temas para os próximos 3 DDS. Você pode também falar sobre isso, sobre assado, mais ou menos a mesma coisa que eu falei para vocês. Eu não entreguei o texto pronto, eu entreguei como que ele acharia temas para fazer no DDS, porque nem o tema mais eu estava entregando. Isso estava nas mãos deles, ou seja, eles tinham que se reinventar. Para minha surpresa, ou não, eles fizeram isso. Chegou um certo ponto, gente, que eles começaram a trocar ideias de assunto entre eles e começaram até a competir quem fazia melhor. Sim, que enviaram os primeiros vídeos, onde a habilidade de comunicação realmente era muito pouca. Lá por um tempo, que um mês ou nem isso, viraram verdadeiros palestrantes. Foi lindo de ver. E eles ficavam nessa competição ainda, quem é que tinha feito melhor, quem é que tinha escolhido o melhor tema, né? E realmente começaram a trocar ideias, gente. Foi incrível, foi lindo demais de ver. Eles desenvolvendo. E aí chegamos nesse ponto, é claro, que eu não entregava temas prontos, nem textos, nem nada. Eram tudo eles que faziam. É tudo uma questão da gente ensinar. E a gente ensinar e ter paciência e de repente ter que explicar e ensinar mais de uma vez, é claro. E incentivar que eles pensassem por si mesmos. Porque se eu tivesse ficado entregando lá o texto pronto, eles iam fazer o que sempre? Eles iriam ler um texto. E isso ajudou muito para que as pessoas participassem, não esquecessem do tema que tinham dito, e acabou incentivando que muitas pessoas da equipe a quererem falar também, e por vontade própria querer falar. Teve até um momento que foi um acidente sem afastamento, não, foi uma situação, foi um incidente na verdade, não chegou a ser um acidente, uma situação de risco. E aí um deles pediu a palavra e comentou, ontem, por exemplo, tal situação, podia ter acontecido um acidente, né, do jeito dele, né, claro, então cuidem isso. E isso foi incrível, gente, porque começou a incentivar que os outros fizessem a mesma coisa. Então, quando um tinha um incidente ou via uma situação de risco, eles acabavam, claro, tinha um outro que não gostava, normal, né? Mas a grande maioria começou a fazer isso, começou a ter essa participação, essa troca. E isso faz com que também a gente não precise mais de lista de temas e a gente esteja falando realmente da realidade da atividade. A gente está falando realmente um risco que tem ali no que eles estão fazendo naquele momento. E tem melhor prevenção de acidente do que essa, gente? Tem ou não tem? Aperta no coraçãozinho aí se você concorda. Isso ser puxado pelos próprios trabalhadores de coisas da realidade deles, que aconteceram com eles um dia antes, que aconteceram com eles um pouco antes. Do meu ponto de vista, isso é uma das melhores prevenções que a gente faz. Faz ele mesmo ali, ele ter atenção no que ele está fazendo e perceber riscos para que a gente melhore aquela condição insegura de repente e ainda compartilhar com os colegas. Para mim, isso foi um aprendizado incrível e eu gostaria muito, que agora eu saí da SLT, fui trabalhar como PJ. Mas como ia ser bom eu ver isso acontecendo em outras empresas, em outros lugares. Se eu não tiver essa oportunidade, por eu não trabalhar mais fixo numa empresa, me contem vocês. Tentem vocês, né? Lá no mapa do TST diferenciado, né? A gente tem uma aula só sobre DDS, né? Onde eu falo bastante sobre isso também. Que ali eu tive o prazer de saber que a aluna ali está colocando em prática e está dando certo. Mas mesmo você que não é aluno, com isso que eu passei hoje, gente, usa lá na empresa que você trabalha e depois me conta. Eu vou gostar muito de saber que isso foi multiplicado, porque é muito legal quando uma coisa dá certo, né? E ela é multiplicada pelas outras pessoas. Então fique à vontade para me contar, se quiser mandar foto também, eu vou gostar bastante. Carol, eu quero a foto do teu primeiro DDS, tá? Pode mandar, que eu quero ver. Tá bom, gente? Terça-feira a gente tem live de novo, então toda terça e quinta às 20 horas, eu espero você aqui e não esquece de compartilhar com o teu colega para ele chegar aqui com a gente também. Tá certo, gente? Uma boa noite a todos, até mais!